Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe e apague os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, ao vivermos este tempo tão belo da igreja, que é o tempo do Advento, no novo ano litúrgico que nós já adentramos, para nós já se iniciou o novo ano. Liturgicamente, a nossa vida já é nova, já é um tempo novo que o Senhor nos chama a vivermos. Porque o ano da igreja não começa juntamente com o ano civil, igual aquele do calendário que nós temos lá em casa. O ano da igreja já começou. E aí, diante desse novo tempo, nós somos chamados por Deus a começar uma nova vida. Por isso que é muito boa a dinâmica quando nós fazemos de, no final do ano, pararmos, olharmos o que vivemos no ano que passou, que vivemos no ano que passou, e aquilo que Deus nos chama a viver no ano novo, que liturgicamente começamos e que civilmente ainda iremos começar no dia 1º de janeiro. O Senhor, na liturgia de hoje, nos chama a subirmos uma montanha, e nesta montanha Ele nos servirá um banquete. Por excelência, o banquete da Eucaristia, para nós, é o maior de todos os banquetes que nós podemos participar nesta terra. Mas ainda virá um banquete maior, que será aquele lá na eternidade, no céu. Na leitura que ouvimos do livro do profeta Isaías, ouvimos falar de 2 banquetes. O primeiro diz dessa presença e da manifestação do Senhor diante daquele povo que se encontrava cego, perdido, e não conseguia ver a Deus, no meio de tudo aquilo ruim que ele vivia. Mas aí para aquele povo uma luz iria brilhar, como diz o profeta Isaías. Para aquele povo que estava nas trevas, longe de Deus, uma luz iria iluminar o caminho deles. Então esse primeiro banquete da manifestação do próprio Senhor, que lá desde o Antigo Testamento já era anunciado para aquele povo. O segundo banquete já diz desta forma extraordinária do Senhor, que ao se fazer presente no meio desse povo, aniquila tudo aquilo que é ruim.
aniquila a morte, a maldição original do homem, do pecado que fazia com que o homem estivesse perdido. E faz também com que aquilo que é dor, aquilo que causa lágrimas de sofrimento passe, cesse. Olhemos, irmãos e irmãs, estes 2 banquetes que diz da presença de Deus no meio de nós, para os quais nós somos chamados. Quando Jesus se encarnou, e este mistério nós celebramos no Natal, nós vivemos esses 2 banquetes já aqui na terra. Primeiro, Ele se faz presente no meio de nós, na nossa vida, e isto para nos retirar das trevas, do mal. Depois Ele faz com que essa dor, mesmo já aqui na terra, tendo que passar pelas dores, as cruzes que enfrentamos, mas é diferente quando nós estamos com o Senhor. Essa palavra, esse banquete, irmão e irmã, precisa ser atualizado hoje na nossa vida. E é bonita a dinâmica da liturgia que nos aponta primeiro a montanha onde é servido esse banquete e depois no Evangelho, o próprio Senhor, que é esta montanha para a qual nós devemos subir e nele permanecer para experimentarmos os frutos desta palavra, para vermos a sua manifestação na nossa vida. Como que está a nossa vida no final desse ano civil e início de ano litúrgico? É preciso que nós saiamos da planície, daquilo que vivemos, por melhor que tenha sido aquilo que vivemos neste ano que está terminando civilmente, é preciso buscar algo novo, é preciso subir ainda mais. E onde que é essa montanha? Quem é esta montanha? O próprio Senhor. Se não tem mais manifestação, se não tem mais mudança, se não tem mais algo novo, novidade, é porque estamos na planície, é porque não crescemos, é porque não subimos a montanha mais. E aí é preciso parar e ver o que tem te impedido de subir à presença de Deus. O que tem nos impedido de experimentar estas manifestações da graça de Deus, de quando nós estamos com Ele? No Evangelho nós vimos que todos aqueles que estavam doentes e que eram levados à presença de Jesus foram curados, recebiam a manifestação de Deus. Aquele povo que estava com fome e Jesus se moveu de compaixão por eles e deu o que comer. Quando nós não subimos a montanha, quando nós não estamos constantemente buscando a presença de Deus, nós ficamos doentes. Não simplesmente fisicamente, mas espiritualmente na alma. Quando nós não buscamos subir a montanha que é o próprio Senhor, nós passamos fome, passamos necessidade. Não simplesmente material, mas fome de Deus, sede de Deus, de vida nova, de vermos a ação concreta de Deus na nossa vida. Saiamos da planície, irmãos e irmãs. O Senhor nos convida a subir essa montanha para que lá participemos desse banquete, já aqui na terra, mas nos preparando para o céu. O advento que diz que Ele virá, Ele vem para nos salvar. Ele já veio e já confirmou a salvação, agora nós precisamos abraçar essa salvação, viver na presença de Deus. Não nos conformemos com aquilo que já vivemos. Não há nada que esteja tão bom que não possa melhorar. Com Deus é assim. Não temos nessa terra um limite, uma chegada, um ponto final. É sempre crescimento. É sempre buscar subir a montanha. É sempre deixar Deus nos conduzir na sua vontade. Se tudo está normal, se tudo está na mesma, é porque está faltando Deus. É porque está faltando o Espírito Santo. É porque nós ainda não deixamos com que essa experiência do Senhor que habita no nosso meio nos leve a experiências novas. E não significa mudar tudo. Não significa mudar exteriormente somente. É preciso mudar dentro. É preciso deixar com que o Senhor nos alcance, nos visite a partir do interior, porque a primeira montanha que nós precisamos subir para estar com o Senhor não é fora,
não é subir essas montanhas que cercam a cidade de Cachoeira Paulista. É subir a montanha dentro de nós, da experiência com Deus, que nos leva a fazer a experiência de Deus que renova a nossa vida e transforma tudo aquilo que nós vivemos. Saiamos da planície e subamos a montanha que é o próprio Senhor, para que lá, nesta montanha que é Ele mesmo, nos alimentemos dEle primeiramente e depois de tudo aquilo que Ele tem a nos dar. Feche um pouco os seus olhos e peça essa graça ao Senhor. Se você sente que no final deste ano a sua vida está na mesma, nada mudou, nada cresceu, ou o cansaço, a fadiga, o estresse de tudo aquilo que você viveu te fez paralisar, deixe com que o Senhor te arranque dessa planície. Deixe com que o Senhor te tome pela mão e te leve a subir a montanha que é Ele mesmo, na sua vontade, na sua palavra. Deixe com que a esperança, a confiança em Deus tome conta do seu coração. Por mais que as coisas estejam difíceis, quando nós temos a Deus, Ele sempre nos dá a esperança e a confiança de que tudo pode ser mudado e transformado pela sua graça. Saiamos da planície e deixemos o Espírito nos elevar até Deus, nos elevar até a vontade de Deus, para que lá nós não fiquemos doentes, nós não fiquemos com fome, doentes de uma vida sem Deus, com fome e sede daquele que somente Ele pode preencher a nossa alma, saciar a nossa fome e sede dEle. Age, Espírito Santo, em nós que estamos aqui neste santuário, mas em todos aqueles também que rezam conosco, que o Senhor os alcance, para que assim todos nós subamos a montanha com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.